palavra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te peço, meu Deus, que a tua mão, Senhor, esteja na vida da minha mãe neste momento, meu Deus. Fala, meu Deus, aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Capacita a tua filha, Pai, que ela diminua e que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus te abençoe. Deixa Deus te usar. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu estou muito alegre de estar aqui de novo hoje. Vamos ler a palavra de Deus? Ela se encontra em Êxodo 25. Êxodo 25, o 9 e o 10. O 8, o 9 e o 10. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Aqui eu vou repetir o primeiro versículo. É Deus dando ordenança ao povo, quando o povo ainda habitava no deserto, para fazer para ele um templo, para que ele fosse adorado. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E Deus dando ordem que tudo haveria de ser feito conforme a vontade dele. Aqui ele fala no 9, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Agora, quero que o povo de Deus preste atenção na parte mais importante, que a nossa pregação vai ser toda em torno disso. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E eu vou explicar o contexto, mas eu vou resumir a história, porque é uma história muito longa, que se eu fosse me alongar nessa história, ela ia virar um estudo bíblico. A arca, quando Deus deu ordenança ao povo para que fosse construído o templo, cada coisa do templo tinha que ser conforme as medidas que Deus queria, o material, tudo conforme Deus queria. Porque tudo na nossa vida tem que ser na obediência. Se Deus falou assim, é assim. Se Deus falou assado, é assado. Se a gente tentar pegar um atalho, a gente não vai chegar onde Deus quer. E ainda vai haver muita lágrima, e lágrimas amargas. Porque a desobediência, ela gera lágrimas amargas na nossa vida. E então, quando a arca foi construída, segundo as ordenanças de Deus, tudo na arca tinha um propósito. Ela foi construída com muita reverência pelo povo, de madeira de acácia, revestida com ouro, e tudo tinha um propósito. Até umas varas, até as medidas da vara Deus deu, para que os levitas carregassem a arca no ombro, né? E conforme a palavra mostra, tudo foi feito diferente e causou muita lágrima para o povo. Depois que a arca foi construída, eu vou assim tentar explicar de uma maneira mais tomando menos tempo possível. Aconteceu muita coisa. A arca, ela ficou com Eli, com a família de Eli. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não tinham temor a Deus, não tinham reverência a Deus, não obedeciam às ordenanças. Eles pegaram a arca, essa arca do concerto, onde isso simbolizava a presença de Deus. Deus fala na palavra dele que ele viria sobre a arca e falaria com o povo dele. Era a presença de Deus. E Ofni e Finéias pegaram essa arca como se ela fosse um amuleto que fosse dar sorte para eles. Levaram a arca para o meio de um arraial, para o meio de uma guerra, achando que se a gente levar a arca, nós vamos ganhar a guerra. Irmãos, foi uma destruição. Perderam a guerra de uma maneira horrível. O povo inimigo, os filisteus, levaram a arca embora
com eles para a terra deles. Aconteceu muito sofrimento, inclusive para o povo inimigo, para os filisteus. O rei Dagon deles, uma estátua gigantesca, caiu de cara na presença da arca, né? Quebrou. E o povo ficou cheio de maldição, cheio de hemorroidas, pragas de ratos. Muita coisa aconteceu. Como que eu posso dizer? Quando a arca estava em poder dos filisteus. Irmão, o senhor desligaria a música fazendo favor? Que eu não consigo me concentrar ouvindo a música. Obrigada, viu? E então, os filisteus, conforme veio tanta maldição sobre a vida deles, eles se apavoraram, falaram: vamos devolver essa arca para o povo de Deus, porque está trazendo muita maldição, muito sofrimento. Então eles colocaram a arca sobre um carro de boi e deixaram o carro de boi seguindo o caminho, até que chegou em Kiriat Jearim. Então nisso, agora eu vou ler outro versículo para explicar essa segunda parte. 1 Samuel 7, versículos 1 e 2. Continuação do assunto. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor. Isso já era o povo de Deus que pegou a arca, né? E levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Irmãos, por que a casa de Israel lamentava pelo Senhor? Porque o povo sente sede de Deus, do Deus vivo. O povo quer a presença de Deus. E ali ninguém clamava a Deus. A arca ficou abandonada na casa de Abinadab durante 20 anos. 20 anos não são 20 dias. Não havia culto, não havia adoração a Deus. A arca abandonada, empoeirada. Talvez com crianças pulando por cima, brincando, correndo na casa, sem reverência, sem adoração, sem busca a Deus, como se fosse um enfeite. A arca de Deus, a arca do concerto, a presença de Deus abandonada num canto. Aí vocês começam a ver a diferença entre os servos de Deus. Eu falo a diferença entre as igrejas, porque a igreja não é um templo feito por mãos de homem, porque Deus, ele fala na sua palavra que ele não habita em templos feitos por mão de homem. A igreja é isso aqui, irmãos. Esse vaso de barro é a igreja. Cada um de nós é uma igreja. Então, são dois tipos de igreja. A igreja que busca Deus e a igreja que não busca a Deus. A Deus que eu quero dizer, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Agora eu vou ler a última passagem. A última passagem. 1 Crônicas, capítulo 13, os versículos 13 e 14. Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi. Porém a fez levar à casa de Obed-edom o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, depois disso, o rei Davi tomou conselho com os anciãos do povo, com os príncipes, né? E resolveu pegar a arca, porque o rei Davi, ele tinha o coração, segundo o coração de Deus. Ele queria que o povo voltasse a adorar, a buscar esse Deus todo-poderoso, verdadeiro. Então, o rei Davi foi buscar a arca, mas
eu gostaria que os irmãos ficassem intercedendo pela palavra, intercedendo mesmo em oração, porque a luta espiritual é grande aqui. Talvez os irmãos não entendam o que eu estou querendo dizer, mas eu estou falando sério. Fica intercedendo, por favor, intercedendo mesmo. Então o rei Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, e ele foi buscar a arca de volta. Porém, ele cometeu os mesmos erros. Em vez de ele seguir o que a palavra de Deus ordenava, que somente os levitas podiam levar a arca nos ombros, naquelas varas de madeira revestida com ouro que eu falei, né? Que ela passava por um anel, ela foi feita para que a arca fosse carregada e no ombro dos levitas, ordenança de Deus. E esse povo, o rei Davi, ele não teve essa reverência, talvez na alegria, na animação de querer a arca de volta, aquela sede de buscar a Deus, de o povo voltar a cultuar a Deus, porque na época de Abinadab, até se desviar para deuses estranhos, o povo se desviou, porque o povo, qualquer pessoa, irmãos, do mundo, nós, a gente tem um vazio na alma, que a gente sente falta de Deus, a gente sente necessidade de adorar a Deus, porque cada um de nós foi criado para adorar a Deus. Esse é o motivo pelo que nós existimos para adorar a Deus. E então o povo na época de Abinadab se desviou para deuses estranhos, e o povo lamentava, chorava pela presença de Deus, diz a palavra de Deus. Então Davi foi buscar e fez tudo errado. Pegou a arca, colocou em cima de um carro de boi, do mesmo jeito que os filisteus fizeram. E a arca foi andando em cima do carro de boi, daqui a pouco o carro vira, a arca quase cai no chão. Um dos homens tentou pegar com a mão a arca, que já foi outra coisa errada que foi feita, porque ninguém podia tocar na arca, só os levitas. E o homem foi fulminado na mesma hora, e houve grande pranto no meio do povo de Deus por tudo isso. Então Davi, sem saber o que fazer, ele viu que ele não poderia levar a arca de Deus para a cidade para Jerusalém. Então ele deixou a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom era um homem muito simples que morava numa casinha na beira da estrada. O nome do significado desse homem Obed-edom quer dizer servo adorador. Porque os nomes antigamente tinham muito significado no meio do povo. E Obed-edom, ele nem era do povo de Deus, irmãos. Obed-edom era heteu. E ele recebeu a arca na casa dele com tanto amor, com tanta reverência de cantas. A arca ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom. Olhem a diferença entre os dois tipos de servos, de cá e de canta. Abinadab, 20 anos. O que aconteceu lá, irmãos? Nada. Obed-edom, 3 meses de cantas. E Obed-edom foi abençoado grandemente, porque a presença de Deus estava na casa dele, irmãos. Ele ficou tão apaixonado pela presença de Deus, que quando 3 meses depois o rei Davi chegou lá, né? Aquele rei todo pomposo, todo lindo, chique, todo enfeitado de ouro, naqueles cavalos maravilhosos de raça, chegou naquela casinha humilde, pegou a arca de volta. Obed-edom não aguentou. Eu não fico sem essa presença. Eu preciso dessa presença. Eu não vivo mais um dia na minha vida sem essa presença. E Obed-edom foi para o palácio junto com a arca. Conta a história que ele foi porteiro no palácio. Ele teve 3 cargos diferentes no palácio, porque ele não vivia mais sem a presença de Deus. Irmãos, ele foi abençoado grandemente, diz a Bíblia, porque quando a palavra de Deus diz que alguma coisa aconteceu, às vezes não fala que é grande, sempre é coisa magnífica. Imagina quando fala que é grande. Eu sei de um hino que fala que até o rei Davi se admirou conforme Obed-edom foi abençoado. Eu não sei se na palavra de Deus diz que até o rei Davi se admirou, mas, irmãos, vamos pensar hoje.
vamos refletir hoje. Que tipo de igreja que eu digo vaso de barro, servo de Deus, cada um de nós queremos ser? A de Abinadab, que não faz caso da presença de Deus, vai na igreja de qualquer jeito, nem um banho toma, nem se arruma, como se não tivesse na presença. Deus, Ele é um rei, o rei dos reis. Nós estamos, olha que honra para nós poder estar na casa dEle, adorando a Ele. Aquela presença ali, nós não podemos ver com nossos olhos físicos, mas está ali, irmãos. E o que nós daremos ao Senhor? Toda a nossa adoração. Vamos adorar o Senhor de todo o coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Vamos adorar o Senhor. Vamos ser como Obed-edom a partir de hoje, irmãos. Vamos deixar para lá essas coisas todas de ir na igreja e ficar com briga com o irmão e para se aparecer, ou seja lá qual for o propósito. Irmãos, as igrejas hoje em dia, elas não buscam mais a presença, a maioria pelo menos, eu não estou falando de todas, a igreja que nós temos ido e tantas que nós já conhecemos, busca a presença do Deus verdadeiro, a presença real está ali. Nós tivemos um congresso esse fim de semana que a presença de Deus estava ali. O tempo todo, foi uma coisa maravilhosa. E nós temos que valorizar essa presença. Quantos jovens, às vezes, estão na mocidade ali e estão de briga, de tanta coisa, de encrenca, de fofoca. Dá valor na presença de Deus, jovem. Eu soube, não é conto da carochinha, não. Eu vi na televisão. Um jovem de 18 anos, um jovenzinho de 18 anos, ele tinha uma prostituta, que ela tinha um flat, né, para receber os clientes, entre aspas, dela, e esse jovem de 18 anos, ela era muito jovem também, ela devia ter essa idade, e esse jovem de 18 anos era cliente da prostituta. Então ele esteve lá com ela, eu não sei o que aconteceu, talvez ele quisesse ela só para ele, né, e ela não aceitou. Eu sei que ele matou a moça. E, irmãos, pensa que destruição, um jovem de 18 anos envolvido com prostituição. Eu sei que tem gente envolvida até com coisa pior e com menos idade, mas o que eu estou falando, tantos jovens que eu estou falando para o povo de Deus, e ali na casa de Deus não dá valor, irmão, olha aí, a tua vida como é boa, como é maravilhosa, você pode adorar a Deus. Nós não vivemos num país que tem perseguição religiosa. Houve uma época que eu tinha amizade com os africanos, eles me mandavam mensagem que os irmãos da igreja tinham que fugir, ficar vários dias escondidos no mato, porque entravam homens armados dentro da igreja e matava todo mundo, e inclusive crianças. Coisa horrível essa perseguição contra o povo de Deus. Ainda não chegou aqui, irmãos. Aqui nesse nosso país, que muita gente reclama, odeia, mas isso é um paraíso. Eu sempre falo, o paraíso é aqui. Porque, irmãos, o mundo está horrível de perseguição religiosa. E quantas vezes nós não damos valor, nós não damos a adoração devida a esse Deus que merece toda a honra, glória, majestade. E as igrejas modernas, para onde elas estão indo? Quem hoje em dia quer botar a arca no ombro e sair carregando, irmãos? Quem? Não, eu quero aquela igreja fácil, que tem teologia da prosperidade, que tem rosa ungida, sal ungido, não sei o que ungido, e aí eu pago e pronto, ganho a bênção. Irmãos, Deus não é assim. Com Deus de cai, de cantas, via Deus os anjos guerreiros aqui nessa noite de cantas. Oh, glória, glória, glória. Com Deus, para você alcançar a bênção, você tem que ser fiel. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel, as bênçãos virão e o alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênção, de profeta, correr atrás de nada. As bênçãos virão e te alcançarão. Você não precisa de teologia da prosperidade, de
doutrinas imediatistas. Eu determino, é assim, é assado, como se Deus fosse teu servo. Você que é servo de Deus. Se Deus te abençoar, glorifica a Deus. Se Ele não te abençoar, continua a tua caminhada. Porque a palavra de Deus diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, mesmo assim, nós vamos nos alegrar e continuar servindo a Deus. Irmãos, vamos nos derramar na presença de Deus, nos derramar de verdade, servir a Deus aqui, ó, de todo o coração, não de qualquer maneira, porque o servo fiel, ele não tem para onde fugir, as bênçãos vêm e alcançam ele. Agora, o que anda de qualquer jeito, e assim como Abinadab, ele não vai conseguir nada. E inclusive vai dar mau testemunho, que muita gente vai se desviar, como no caso do Abinadab, vai olhar para ele, muita gente vai se desviar. Porque qual é a Bíblia que o mundo lê, irmãos? A nossa vida. Essa é a Bíblia que o mundo lê. Eles observam o povo dele, cada um, e tudo. A gente não pode fazer uma coisinha desse tamanho, todo mundo repara. Porque nós somos a luz do mundo, sal da terra. Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer um. Nós somos povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real, sal da terra, para caminhar nesse mundo, irmãos. Nós somos a harpa de Davi, para aliviar o sofrimento desse mundo. Nós não temos, não podemos, não devemos andar de qualquer maneira e procurar um outro evangelho mais fácil. Porque a palavra de Deus diz: ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho que seja anátema. E o que é anátema? É maldito. Nós não, ainda que venha um anjo do céu, porque o mal, ele é cheio de engano, e vos anuncie um outro evangelho além desse, irmãos, foge mesmo. Vamos fazer agora a oração do apelo. Você que ainda não é servo de Deus, ou que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido nessa hora, coloca a tua mão no teu coração. Eu não sei onde você está, eu não sei se você está num hospital, eu não sei se você está desenganado pela medicina, eu não sei qual a tua situação. Coloca a mão no coração, deixa Jesus cuidar de você, entrega a tua vida agora. Fala assim para Jesus: eu quero ser um servo teu, assim como Obed-edom foi, que valoriza a tua presença, que reconhece a tua presença de cantas. Meu Deus, ouve a nossa oração de cantas. Toca os corações dessas pessoas que precisam do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos repetir a oração. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida de todo o coração. Perdoa os meus pecados e cuida de mim. Amém. Eu agradeço o povo de Deus por essa oportunidade. E eu não sei quem mandou oração, quem já fez o pedido de oração, mas vamos orar agora. Todas as pessoas que têm, que o César que recebe os pedidos de oração, todas as pessoas que têm pedido de oração, nós temos anotado aqui nesse caderno e oramos sempre pelas necessidades. Nós não podemos fazer nada por ninguém, mas nós servimos um Deus que pode tudo, que ouve a nossa oração. Meu Deus, em nome de Jesus, olha cada petição, cada necessidade. Aqui tem, Senhor Deus, problemas horríveis que o Senhor conhece. E só o Senhor pode, meu Deus, alcançar essas vidas, alcançar essas famílias destruídas, alcançar esses casamentos que estão se desmoronando, esses filhos na cadeia, pessoas enfermas, problemas espirituais, tanta necessidade. Eu apresento agora tudo diante do teu altar, Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, aceita essa petição dos teus servos, do teu povo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, agora eu quero fazer uma propaganda, porque o nosso rádio também faz
a propaganda de quem quiser. Qualquer pessoa que quiser, nós anunciamos o teu produto. Se você é faxineira, pode dar o teu contato, passar roupa, qualquer coisa. Ou comércio. Se for para fazer só uma vez o anúncio, a gente não cobra nada. Mas quem quiser, nos procure. Hoje eu quero anunciar da irmã Mariana. A irmã Mariana, minha amiga, serva de Deus da minha igreja, ela vende produtos da Romanel, perfumes maravilhosos, chiquérrimos, que te deixam com cheiro de rica e os preços muito bons. Eu quero dar o contato da irmã Mariana para quem quiser. Vou falar 2 vezes o telefone dela. Para quem quiser, vocês entram em contato com ela. Se não conseguirem anotar o número, vocês entram em contato com o WhatsApp que está sempre na tela, que a gente passa o contato da Mariana para vocês. Porque a gente tem que ajudar, irmãos, os domésticos da fé. Às vezes a gente deixa de comprar produtos dos servos de Deus, vai comprar lá da pessoa que não serve a Deus. Às vezes os produtos passaram até por consagração em essas religiões, né? Religiões assim como magia negra, essas coisas. Muita gente faz isso para ganhar dinheiro. Então vamos fugir disso. A Mariana é serva de Deus. O telefone dela é DDD 12, porque ela mora aqui em São José dos Campos. E o telefone dela é 988-40-9608. Eu vou repetir. 988-40-9608. DDD 12, Mariana. Eu agradeço em nome de Jesus. Um beijo grande para o povo de Deus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. E é isso aí, gente. Vamos aprender a ser como Obed-Edom, valorizar a presença.